Atos Igreja. Somente a Escritura nos faz amar. Horários de cultos: segunda e quarta e 20 às 21 horas e domingo 17 às 19 horas. Rua Arautos, 271 Vila Andorinha. Você é sempre bem-vindo. Atos Igreja. Somente a Escritura. Em Efésios 6, 10. Efésios 6:10 diz: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Nesse versículo, Deus, por meio da inspiração divina, Paulo diz: Irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Para quê? Para que vocês estejam firmes. Vocês possam resistir às mentiras de Satanás. Se opor à mentira. Se opor à mentira é viver a verdade. Se opor à mentira é praticar a verdade, é ouvir a verdade, é entender a verdade, que somente ela liberta. Por meio da palavra de Cristo, somos opositores a Satanás todos os dias. E você acha que ele vai estar olhando para a gente e dando risada? Ele vai querer colocar mentira no meio daquilo que a gente ouve. Ele vai querer colocar mentira naquilo que a gente faz. Ele vai querer colocar mentira e engano até no amor. Como assim? Ah, mas fulano está precisando muito, eu vou ajudar. Mas será que fulano quer ser amado? Será que fulano quer receber o amor de Deus? A sua parte, como foi ministrado aqui na primeira parte, é interceder e orar. Mas entendendo que cada um tem sua vontade. Cada um tem o seu ouvido para ouvir a verdade ou a mentira. Cada um tem a sua mente para receber e guardar a verdade ou a mentira. E quando nós damos ouvido à palavra que foi divinamente inspirada, nós vamos poder ser oposição a Satanás. Ser oposição à mentira, porque a oposição que ele faz a nós é colocar mentira no nosso meio. Até no amor. Até na prática do amor. Porque em Coríntios, 1 Coríntios fala: se a gente entregar o nosso corpo para ser queimado com a intenção errada, ou seja, com mentira, e não for por amor, de nada serve. Se a gente der ouro em barra, ouro em pó, a uma pessoa, se não for por amor, não vale de nada. Então a gente tem que entender que 99% de verdade não é verdade, é mentira. E passar, não, mas fulano está falando isso, está falando aquilo, a gente retém o que é bom. Realmente retém o que é bom, mas escute a verdade. Deixe de perder tempo escutando mentira. Porque a verdade, ela liberta. A Bíblia fala que a verdade, conheçam ela, que ela vai vos libertar. E não a mentira. E não o contrário. E não o oposto. Então você quer dizer que você é o Senhor da verdade? Eu não, eu estou aprendendo com o Espírito Santo. E essa foi a palavra que ele colocou no meu coração para essa tarde. Quem está aqui está recebendo ela. Por quê? Porque necessitava de ouvir. Porque a palavra de Deus, ela é que liberta, ela é que cura, ela é que sara. Não é sacrifícios humanos, porque o sacrifício de Cristo foi o suficiente, o redentor e o único. Você pode subir o morro, aqui em Caruaru tem um morro lá que tem não sei quantas escadas. Pode subir o morro de cabeça para baixo plantando bananeira, não vai valer de nada. Pode passar debaixo de sal, de mesa, pode fazer o que for, não vale de nada. O sacrifício de Cristo é que vale por nossas vidas. O sacrifício de Cristo foi o que curou, o que trouxe cura, libertação para nossas vidas. Não foi a gente fazer nada que a gente possa fazer hoje. A única coisa que a gente pode fazer é aprender a palavra, se opor à mentira e viver a verdade. A única coisa que a gente pode fazer hoje é isso. Mas não ficar plantando, fazendo sacrifício de tolos. A Bíblia é que fala isso, não sou eu que estou dizendo não. A Bíblia fala que quando nós fazemos essas coisas, isso é sacrifício de tolo. E eu acredito que ninguém, por mais besta que seja, quer ser chamado de tolo. Porque ser chamado de tolo é o mesmo que ser chamado de burro. E ninguém quer ser chamado de burro, porque a gente pensa, a gente tem intelecto, a gente, por meio da leitura, conhece. E ouvindo a palavra verdadeira, nós vamos sendo libertos a cada dia.
O Espírito Santo, ele inspirou a palavra verdadeira. A Bíblia fala que os livros da Bíblia foram inspirados divinamente pelo Espírito Santo. Então, se ele inspirou e ele mora em nós, quem é que vai nos ensinar a palavra? Sou eu? Não, é o Espírito Santo que está dentro de cada crente. Então, para que eu venho para a igreja? Para se reunir com os irmãos e se motivar uns aos outros a crescer nessa verdade, nessa palavra. A crescer no amor, na prática da palavra verdadeira. E ser motivado a deixar de praticar sacrifício de tolos, coisas bestas que hoje não são para a gente fazer, que Jesus já fez tudo na cruz e nos livrou de todo pecado e condenação, e de toda morte, toda doença, de toda miséria, de toda praga, de toda peste. A gente lê hoje de manhã aqui no curso, Deuteronômio 28, que fala de um monte de praga que veio sobre aqueles que não deram ouvidos à voz do Senhor, à voz de Deus. Mas também vimos que Jesus, ele veio, se pôs por sacrifício e nos tirou de toda essa desgraça que vinha, para quem não ouvia a voz de Deus. Continuando aqui, em Efésios 6:11, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra o quê? As astutas ciladas do diabo, as astutas mentiras de Satanás, as astutas conversazinhas suaves, doces de Satanás, as setas do cão. Para isso que devemos estar firmes e fortalecidos no Senhor, para que essas setas, essas ciladas não peguem a gente, não prendam, não coloquem a gente numa armadilha. Continuando no 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Quem trouxe a peixeira aqui para lutar contra esses bichos? Não vai servir, a gente tem que lutar se opondo com a verdade, com a palavra. Não é com armas humanas, ele diz, não vamos lutar contra a carne, mas sim contra esses bichos que são anjos caídos, demônios. São principados, são bichos que tenebrosos, que trazem coisas ruins. Mas a gente vai lutar com isso, não com armas naturais, com revólver, com faca, com peixeira, com facão. Não, a gente vai lutar colocando nossa carne no lugar, se revestindo com a armadura de Deus, orando, buscando a palavra, vivendo a verdade, conhecendo ela e praticando, se opondo à mentira. No versículo 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir num dia mau. Mas por que eu estou passando por isso? Por que está apertado? Por que está ruim? O dia mau. Mas quando nós tomamos o conselho da verdade da Bíblia, tomamos a armadura de Deus, vamos resistir nesse dia mau. Vamos estar firmados na verdade, e a verdade vai ser nosso escudo, nossa rocha. Vamos estar com a base, vamos estar firmes, porque a verdade, somente ela liberta. Somente ela, a verdade é Cristo, a verdade, a palavra é Cristo. Ele disse que veio falar a verdade e o povo não estava querendo ouvir, mas ele, nessa noite, por meio da sua palavra, por meio daquilo que foi inspirado, ele diz a gente o que é bom para nós fazermos, que é se revestir da armadura de Deus. É estar coberto, revestido com a palavra, para que a gente possa resistir no dia mau. E havendo feito tudo isso, ficai firmes. Depois se revestir com a armadura, ficar firmes. Porque, como vemos Jesus falando e dando exemplo do homem insensato e do homem que construiu a casa sobre a rocha. O homem insensato construiu sobre a areia e a água levou a casa dele com tudo. Mas o homem sensato, ele construiu sobre a rocha e a casa veio a tempestade, veio água, bateu impetuosamente, mas não levou a casa dele, porque a casa dele estava firmada na rocha. E vemos que a rocha é Cristo. Vemos lá atrás, quando o povo saía quando o povo saiu do deserto, que estava com sede, Deus disse, fale a rocha
para que a rocha dê água. Moisés foi, irado, fez aquilo contrário ao que Deus não mandou. E depois, mais para frente, aquele versículo é citado como lembrança, dizendo que aquela rocha era Cristo, representava Cristo. E aquela rocha trouxe água. Quando a gente está com sede, a gente bebe água. A rocha, Cristo, trouxe água da palavra. A rocha, Cristo, trouxe a água do Espírito sobre as nossas vidas, a unção. E por meio dessa água nós somos lavados diariamente, na verdade. Quando damos ouvido a ela. Quando não nos deixamos seduzir pelo anjo falso de luz de Satanás. Pelo ajeitadinho do cão. Pelo ajeitadinho de Satanás. Continuando. No versículo 15. E calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. A fé em quem? Em Cristo. Esse escudo que ele fala é o escudo da fé. Se nós entendemos por meio da palavra que somos salvos pela fé em Cristo, entendemos que essa fé é nele também. E ele é o nosso escudo. É o que nos faz estar defendidos das mentiras, pois ele é a verdade, o caminho, a verdade e a vida. Então, esse escudo vai fazer com que a gente possa apagar as mentiras do diabo. Vai fazer com que a gente não seja seduzido como Eva. Que a gente não seja enganado com o papinho doce de Satanás. Como assim? Ah, mas você é muito bom, você faz isso muito bem. Tá certo, mas se Deus não me desse a habilidade, eu não faria. Porque tudo vem dele, é para ele, por ele é a glória. Não podemos nos deixar se seduzir com besteiras. Porque toda a capacidade da gente fazer qualquer coisa que seja, vem de Deus. Porque, em primeiro lugar, se ele não tivesse soprado em nós o fôlego da vida, a gente já estaria morto. Então daí a gente já sabe que sem respirar a gente já tinha morrido e a gente não estaria aqui. Então a gente não podia fazer nada. Então, sabendo disso, a gente sabe que qualquer coisa que a gente faz foi por causa de Deus. Não por conta da nossa sabedoria, que a gente é muito sábio, ou que a gente é muito culto, a gente sabe de muita coisa. A gente vai e faz o que bem entende. Não, foi porque veio de Deus. No princípio, ele criou o homem e soprou o fôlego da vida. Quando ele soprou o fôlego da vida, ele deu capacidade do homem estar vivo. E quando ele deu capacidade do homem estar vivo, ele deu capacidade mental para o homem aprender coisas. E quem ensinou essas coisas? Se foi Deus que criou. Quem deu sabedoria ao homem, se não foi Deus? Tudo vem dele. Eu duvido alguém me provar que uma bomba faz coisas se tornarem vivas. Eu duvido alguém me provar isso. E eu duvido alguém fazer isso, me provar, colocar uma bomba no meio da sua casa, fazer ela explodir e me mostrar que daquele entulho ali vai sair uma pessoa. Eu duvido. A única coisa que essa bomba vai fazer vai ser um monte de metralha lá espalhada. E muitos dizem que a humanidade veio do nada, de uma explosão. Não existe isso. Que uma molécula estava lá, de repente a molécula se revoltou, começou a se bater, aí depois virou um girino, virou um peixe, aí se revoltou, virou um macaco, depois o macaco virou um homem. Isso é coisa de doido. Não tem... É mais fácil acreditar que Adão foi formado por Deus. A gente ri, mas a gente vê que isso é uma mentira. E quem é o pai da mentira? Então veio de Deus? Não, veio do capeta. Para bater de frente com a verdade de Deus. Deus manda a gente orar pelas autoridades constituídas. Não é? Para que a gente tenha vida de paz, vida sossegada. Aí o que é que o mundo diz? Se levante contra o presidente, se levante contra o vereador, contra isso, contra aquilo. Abra sua boca, não fique calado, porque senão
o povo vai montar em você, mas Deus diz, ore, interceda. Deus não diz para você estar batendo de frente. Então, a gente analisando vê que lutar pelo que é certo, pelo que é justo, é bom. Mas, no entanto, se levantar contra uma pessoa que está numa posição autoritária maior que a sua, é rebeldia. E nós vemos que quem foi o primeiro rebelde, Satanás, e o que aconteceu com ele? Condenado para o inferno por toda a eternidade. E aí, quem se habilita a querer ir junto? Ninguém. Mas por que a gente não vê a verdade, que é orar e interceder por eles? A gente vê, eu vou abrir a boca, eu vou falar isso e aquilo. Mas a gente vê que tem uma mentira no meio. Eu estou me levantando para lutar pela justiça. Certo, se levantando contra uma autoridade constituída por Deus, você está certo? Não, porque ele disse, ore por toda e qualquer autoridade constituída, para que você viva dias sossegados e de paz. Então, vemos que sempre tem uma inverdade no meio da verdade. É mentira. E quem mente tem por pai Satanás. Foi Jesus que disse, não foi eu não. No versículo 17 fala, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Firmeza na verdade, essa é a diferença do engano e do evangelho. Nós temos que ter firmeza na verdade, que é Cristo. Ele é a verdade, a vida. Somente Ele pode nos dar vida, cura, salvação. Nós precisamos entender que Ele morreu para que nós tivéssemos vida. Que Ele morreu para que nós vivêssemos em verdade. Que Ele morreu para que nós fôssemos salvos. Que Ele morreu para que nós não vivêssemos oprimidos no medo. Porque o medo é um demônio que vem do Satanás. O medo é uma mentira que veio engodada por Satanás. Às vezes estamos, sei lá, vou dar um exemplo, no ponto do ônibus esperando o ônibus. Aí de repente vem uma mentira. Eita, o ladrão vai vir te roubar. Eita, o ladrão vai vir te roubar. Eita, cuidado com esse celular. Esconde, bota na meia, na cueca. Para que ele não veja e não te roube. Não tem ninguém de lado, só tá a gente esperando o ônibus. Aí daqui a pouco a gente tá temoroso. Olhando para um lado, olha para o outro. E fica com medo. E fica vendo coisa e gente onde não tem. Mas a gente sabe que isso foi plantado por alguém ou por algum pensamento. E veio de quem? Veio de Deus? Então, se veio do Satanás, a gente vai recolher de bom grado. Mas antes a gente, firmado na verdade, quando vir esse pensamento, a gente vai dizer, o Senhor é meu guarda. O Senhor é a minha força, o Senhor é a minha proteção. Jesus morreu para que eu tenha proteção, para que ele veio, morreu para me cuidar de mim. Para me proteger. Para que 1000 caiam ao meu lado, 10.000 à minha direita e eu não seja atingido. A palavra é escudo e broquel. A fé, a gente viu aqui agorinha, que é o nosso escudo. A fé em Cristo. Somente assim vamos poder resistir aos pensamentos errados de Satanás. E não vamos viver uma vida temorosa com medo. É igual o camarada está assistindo televisão. Você chegou agora a gripe do mosquito. Aí a gripe do mosquito causa isso. Você vai ficar sem ar. Daqui a pouco o cara tá... Eu vou morrer. Por quê? Porque deu ouvido a uma informação. E certamente essa informação veio do inferno. Por quê? Deus não ia colocar medo nem temor de algo que não é a verdade na nossa vida. O temor que devemos ter e o respeito é pela palavra, pela verdade. Pelo Espírito que está morando dentro de nós. E nós temos que ter cuidado desse templo, porque é o templo do Espírito de Deus. E esse templo é preservado crendo em Cristo.
A nossa parte é conhecer a verdade e praticá-la. Paulo diz que o exercício físico tem um pouco de proveito para o corpo. Então, se ele tem um pouco de proveito, a gente tem que fazer alguma coisa. Não ficar só de cara para cima sentado assistindo TV. Ou comendo, enchendo o bucho de tudo. Mas deve fazer alguma coisa. Então, se a gente conheceu, por meio da verdade, que é para fazer alguma coisa, a gente vai ficar fazendo a mesma coisa que a gente vinha fazendo? Não. Nós vimos na palavra que o sol da justiça ia trazer cura. Não tem nada a ver com o sol, mas só que a gente pode usar para entender, pensar, eita, está dizendo que o sol vai trazer cura. E o corpo da gente precisa de uma vitamina que o sol dá. Por que eu vou estar trancado, enfiado dentro de casa? Vou levar um solzinho ali na frente de casa. Tem coisas simples que a verdade nos mostra que a gente não dá crédito. A gente está igual a Naamã. Naamã, Elias disse, vá ali no rio, dê certo mergulho que você vai ficar bom da lepra. Naamã fez, oxe, eu vou tomar banho no rio podre desse. Na minha cidade de onde eu vim tem um rio mais limpinho, eu vou mergulhar dentro desse esgoto podre, nada. Aí o servo de Naamã chegou para ele e disse, oxe, o que é que custa para o senhor? Não vai custar nada. Se fosse uma coisa mais difícil, o senhor não ia fazer, por que o senhor não pode mergulhar ali 7 vezes? Aí ele fez, é mesmo, né? Aí foi, mergulhou e ficou bom da lepra. Uma coisa simples, ele não queria fazer. A gente tá desse mesmo jeito às vezes, a gente quer enfeitar, a gente quer arrodear, mas são coisas simples que a gente deixa de praticar. E que podem e têm grande significância e mudança na nossa vida. Então, vamos entender pela palavra que a prática da verdade, em oposição à mentira, que é o evangelho do Satanás, vai fazer com que a gente cada dia seja firmado e viva o evangelho, combatendo a mentira, combatendo o engano, deixando de ser enrolado, feito besta pela conversa do Satanás. A antiga serpente, ela tem que ser combatida com a verdade e não com a peixeira, não com coisas naturais. E Paulo diz, revista-se da armadura de Deus, para que você esteja firmes, para que no dia mau você possa resistir a tudo que se levantar. E resistir é estar afirmado na verdade, porque por meio da verdade vamos poder resistir a qualquer coisa que seja engano. E não vamos ser levados ao matadouro sem necessidade, porque Cristo já foi em nosso lugar. Cristo já padeceu na cruz em nosso favor. Amém? Então tudo vem de Deus, tudo veio da parte de Deus, e em Cristo nós temos acesso a tudo isso. Então, em nome de Jesus, vamos orar nessa noite, agradecendo a Deus por meio da sua palavra. Ele nos proporcionou conhecimento para que possamos prosseguir nesses dias. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar em nome de Jesus. Pai amado, te damos graças, Senhor, por tua bondade, fidelidade, pela tua palavra, porque ela veio nos libertar. A tua verdade, Pai, veio nos transformar, nos mudar. A tua verdade veio fazer com que andemos em novidade de vida. A tua verdade veio fazer com que não sejamos enganados por Satanás, o pai da mentira. Te damos graças porque tua palavra nos proporciona entendimento, nos proporciona conhecimento, Pai. Obrigado porque Cristo, está escrito sobre ele na tua palavra, que ele veio e levou toda doença, levou toda enfermidade. Ele nos curou de todo o mal e libertou todos aqueles que estavam oprimidos por Satanás, em medo, em engano, em doença. Muito obrigado porque em Cristo temos acesso à verdadeira vida, a vida abundante de Deus. Te damos graças pelo teu Espírito que habita em nós e o qual nos faz entender a tua palavra, o qual nos revela as tuas vontades e os teus pensamentos, Pai. Em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por uma noite abençoada de sono, tranquilo e sossegado, e uma semana guiado a cada passo pelo teu Espírito. Em nome de Jesus, Senhor, que a tua graça nos seja o nosso guia a cada dia. Em nome de Jesus, amém. Atos Igreja. Somente a Escritura nos faz amar. Horários de cultos: segunda e quarta e 20 às 21 horas e domingo 17 às 19 horas. Rua Arautos,
271 Vila Andorinha. Você é sempre bem-vindo. Atos Igreja. Somente a Escritura.